Olá, empreendedor! Está começando mais um 360 Podcast. Como você já sabe, sempre recebemos empreendedores, pessoas inovadoras que impactam vidas, enfim. E antes de eu te apresentar o nosso convidado de hoje, eu já quero convidar você para acompanhar aí as redes do @podcast.360. Lá pelo Instagram você tem acesso a todas as nossas redes, seja YouTube, LinkedIn, TikTok, resumo de livros, artigos, cortes, tudo você vai encontrar lá. Compartilha isso com o máximo possível de pessoas. Como eu falo, aqui é sempre uma aula, é quase um MBA de empreendedorismo que a gente recebe esses empreendedores, essas pessoas incríveis que vão ensinar muitas coisas para vocês e tá tudo gratuito, não custa nada, absolutamente nada, você curtir, comentar e compartilhar isso com o máximo possível de pessoas. E outra coisa que eu costumo falar, não é só sobre empreendedorismo, é sobre vida, porque a gente fala de tudo um pouco, né? É dar realmente um giro de 360 na vida do empreendedor, do nosso convidado. E eu vou te apresentar o nosso convidado de hoje. Olha, ele demorou para vir para cá. E eu expliquei isso lá no episódio com o Júnior. A gente falou tanto dele no episódio com o Júnior. Se você não assistiu ainda, tá aí o link em algum lugar. Falou tanto dele, eu disse, não, agora é a hora de chamar ele. E ele não é irmão do Júnior. Ficou isso bem claro lá. Vamos lá, vamos apresentar ele. Ele já passou pelo teatro da igreja, pelos grupos de pagode. Com 18 anos foi trabalhar em uma garagem de carros. Por causa do primeiro negócio foi para Porto Alegre, voltou, foi empreender com comida saudável e era cobrado por não ter uma vida assim tão saudável. Foi aí que entrou o CrossFit na vida, hein? Hoje seu empreendimento já está muito consolidado. A Marvi busca simplificar o universo financeiro. Vamos receber aqui o papai da Clarinha, que ainda está no forninho. Verdade. Receba o Manuel Victor. Seja muito Amém. bem-vindo, Manu. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E tu pesquisou bem, hein? Pesquisei, eu faço aqui toda uma pesquisa profunda para saber quem é a Boa. pessoa que vem. Eu disse que tu demorou porque até a gente estava comentando, a gente deu muita risada com o Júnior no episódio, né? Porque realmente teve um dia que acho que foi tu ou ele que postou no Instagram, né? Que vocês não eram irmãos e eu, pra mim, que vocês eram irmãos. Eu sempre achei que vocês eram irmãos, né? Aí peguei no pé do Júnior e disse, como que vocês não são irmãos? Porque pra mim era muito nítido isso, Slick né? de certo. É, né? E aí eu disse, bom, mas que legal, temos que chamar o mano lá. E eu comentei com ele também que, assim, eu costumo acompanhar, seguir muitos empreendedores por, né, gostar muito da área, estar envolvido com isso também. E tem aqueles, assim, que eu tô sempre acompanhando, registrando, comentando, né? E tu e o Júnior são dois caras aqui de Blumenau que eu acompanho bastante, assim. Inclusive, até falei pra ele, demorei pra chamar ele, porque eu nem sei como que a gente vai conversar, como é que vai ser o rumo dessa conversa. Tanta coisa que o cara é tão pra frentex, assim, conhece Capaz. tanta coisa, né? Mas é um prazer te receber, muito obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade, mano. E pra gente começar, quem é o Manuel? Essa pergunta mais difícil, né? Pergunta de Valeu. R$ 1.000.000. Cara, então, em resumo, Manuel, cara, nasci em Blumenau, tenho 31 anos hoje. Minha família é natural de Brusque, mas meus pais vieram pra cá na década de 70, eu sou temporão. Então, meu pai tem 70 anos e a minha mãe vai fazer 70 também. Meu pai tem 71, minha mãe vai fazer 70, então sou temporão. Tenho um irmão com 20 anos a mais, uma irmã com 15 anos a mais. Então a minha família ela foi mudando bastante conforme a geração foi acontecendo, assim. Então, como você mesmo comentou, né, meu primeiro emprego foi numa garagem de carro. Meu pai foi garagista, quem conhece aqui Blumenau, a 470, sabe ali, né, aquela montoeira de garagem, uma do ladinho da outra ali. Então, meu pai, durante praticamente minha infância toda, foi garagista. E aí, quando eu fiz 18 anos, fui trabalhar, né, nessa área também. Sim. Na verdade, meu pai arrumou um emprego para mim lá, né, essa é a verdade. Então, assim, foi ali que eu comecei a minha jornada como colaborador de uma empresa. Fui conhecendo também o empreendedorismo, sempre trabalhei em empresa de pequeno porte, enfim. E aí o tempo foi passando, formei administração, depois de algum tempo decidi ter meu primeiro negócio, que talvez a gente vai falar um pouquinho. Sim. E aí as coisas foram acontecendo, a gente fui aprendendo, né, enfim. Hoje eu estou com a Clarinha no forno, né, então ser papai aí de primeira viagem, estou muito feliz, né, eu e a Dani, então vai ser uma experiência, já está sendo, né, uma experiência incrível, mas acho que realmente vai ser mais uma virada de chave, mais um ponto de inflexão na nossa vida, né, então gosto muito do Flávio Augusto, lá tem aquele livro do ponto de inflexão, então sempre tento conectar algumas coisas assim que foram essas viradas de chave, né. Pra quando que é a Clarinha? Pra agosto, passa voando. Tá quase. E, cara, em resumo, é o Manuel. E aí a gente vai bater um papo aí. Sim. Eu sempre costumo perguntar pra galera que vem aqui qual é a ligação deles com o empreendedorismo. Isso vem de criação? Teus pais, eles eram empreendedores ou isso é uma coisa tua? Cara, eu acho que
eu tenho uma visão que tudo na vida é uma questão de repertório, sabe? Então, aquilo que tu viveu, que tu presenciou, as pessoas, né, que você se relacionou. Então, eu acho que dizer que é algo que vem de dentro, que é uma coisa minha, não me parece fazer muito sentido. Mas o empreendedorismo sempre esteve presente na minha vida, porque meus pais, eles foram comerciantes, né, durante muitos anos, então hoje eles são aposentados, mas eles vieram de uma família muito humilde, lá de Brusque, enfim, então eles foram aquele comerciante raiz, assim, Sim. sabe? Que não é, vou empreender, eu preciso vender alguma coisa Necessidade. para pagar as contas, né? Então, meu pai foi vendedor na área têxtil durante muito tempo, vendeu equipamento, máquinas de costura e tal. Minha mãe teve confecção, vendeu pijama, então depois que eu nasci, que minha mãe já era um pouco mais velha, ela acabou ficando como dona de casa, ela teve fez uma cirurgia do coração, enfim. Mas aí meu pai continuou no ramo do comércio com garagem de carros, né? E outra referência que eu tenho muito próxima também, que é o meu cunhado, ele é advogado aqui em Blumenau, né? Então, um advogado empresarial, que é o Flávio Pinheiro, né? Flávio Pinheiro Neto, a história dele. E então, assim, eu cresci vendo meu cunhado montar o escritório. E eu acho que uma das coisas que foram mais conectando em relação ao empreendedorismo em si é que eu realmente percebi o quanto o empreendedorismo é capaz de transformar a realidade de uma família, de uma pessoa, enfim. Sim. Então eu vi o escritório do meu cunhado crescer, ele melhorando de condição, ele morava numa república, daí depois ele comprou um Uno Mille, daí depois ele comprou um Vectra, daí montou um escritório, sabe? Então as coisas foram acontecendo e em 2011 minha primeira oportunidade de viajar para fora do país foi ele que me proporcionou, ele e minha irmã. Legal. Que eu fui para os Estados Unidos, na Disney lá, então foi a primeira viagem para os Estados Unidos deles também, na Disney, com os meus sobrinhos, e eu pude ir junto, então essas coisas que depois a gente vai ressignificando e vai entendendo, né, o porquê que as coisas estão conectadas, né? Então Steve Jobs fala, né, connect the dots, olhe para trás e conecte os pontos. Você não consegue conectar olhando para frente, mas tu olha para trás e tu conecta os pontos. Então eu percebi que o empreendedorismo tem essa capacidade, né, essa possibilidade. Então eu acho que não é algo que vem de dentro, é algo que essa construção desse repertório foi acontecendo ao longo da minha vida, né? Legal tu falar sobre isso. Me veio até uma questão aí, você falando dessa forma sobre o empreender, né? O que é empreender para você? Cara, eu acho que o empreendedor é o cara que ele resolve um problema, começa por aí, e através dessa solução desse problema, ele consegue ter o seu próprio sustento, consegue construir riqueza para si e, obviamente, de acordo com as coisas que vão acontecendo para mais pessoas, né? Então, eu acho que empreender é resolver problema. Né? Então, e essa também eu acho que é uma das maiores dores de quem é empreendedor de primeira viagem, que é querer ter um negócio. Eu acho que não adianta querer ter um negócio, tu tem que querer resolver o problema de alguém. Sim. E aí você vai ser remunerado por isso. Então, de modo geral, assim, de forma bem macro, é isso. Empreender é resolver problema. Acredito que uma coisa que ficou, que te ajudou bastante, né? Tu comentou que teus irmãos são mais velhos, né? Que tu é temporão. Isso, de certa forma, te ajudou em muito, né? Porque você, teoricamente, teus irmãos já estavam em adultos e tu acompanhou teu cunhado vendo toda a transformação que ele teve. E isso você já criança, presenciando, adolescente, vendo isso, né? Já foi te ajudando a formar ali uma mentalidade diferente por ter esse... Não é ambiente, mas exemplos, né? Próximos. Com certeza. Mas ambiente também, de certa forma, né? Os lugares que a gente começa a conviver. Então, meu cunhado, por ter vários amigos advogados e empresários, também começa a conviver com outras pessoas, né? Enfim. E eu acho que isso tudo vai moldando, né? Vai despertando algumas percepções, algumas análises que talvez quem não convive com empreendedores nesse mundo dos negócios acaba não tendo. Né? E não que exista certo e errado, né? Eu acho que a questão de ser feliz, tu pode ser feliz de qualquer forma, né? Mas eu acho que tem uma conexão muito forte, sim, com a questão de ambiente e conexões, né? Pessoas. Sim. E essa tua conexão com a arte, com a música ali, quando que veio isso? Então, cara, eu comecei a tocar violão bem, sei lá, com talvez uns 12 anos, alguma coisa assim. Não vou lembrar exatamente, mas basicamente quando eu comecei a frequentar o grupo de jovens da igreja, tinha a galerinha lá que tocava na missa e tal. E aí ali eu comecei a ter contato com... Porque o que acontecia, né? A gente tocava na missa, mas depois da missa a gente tocava Jota Quest, Charlie Brown, né? Então ali eu, quero aprender a tocar violão e tal. Daí eu comecei a aprender a tocar violão. E lá no próprio grupo de jovens lá, o pessoal tocava pagode. Então, eles já tinham uma banda de pagode. E aí, cara, foi acontecendo, sabe? Daí eu comprei um cavaco, daí aprendi a tocar, enfim. E eu me conectei com outro cara, que é o Maurício, que é um grande amigo meu também, de infância e tal. E ele
tinha um outro grupo de amigos que eram jogadores de futebol de salão, aqui na PAMA, em Blumenau, né? Sim, E aí, boleiro é pagodeiro, né? Tipo, quase uma Total, regra, assim, né? né? E aí, eles também tinham uma banda de pagode. E aí, o que aconteceu foi que a gente começou a tocar com tantas frequências, assim, que a gente acabou ficando bom, assim, no que a gente fazia. E aí, os contratantes aqui da cidade começaram a convidar a gente para Sim. tocar. Então, do nada, a gente começou a tocar. Do nada não, né? Mas na Delay, a gente tocou na Expresso e tal. Então, as coisas, de novo, foram acontecendo, assim, mas nunca com o objetivo de, quero ter uma banda, Sim. quero viver disso e tal. Na verdade, esse era o motivo, geralmente, que as bandas acabavam, porque sempre tinha uns 2 ou 3 que, não, vamos tocar, vamos mais longe, vamos, sabe, de tocar pra fora da cidade e tal. E aí, quem não tinha essa ideia, não, calma aí, eu tenho meu trabalho, minha Tem faculdade. outras coisas mais importantes agora. Então era... Mas, na verdade, surgiu de uma brincadeira, assim, entre os amigos e que foi bem, bem bacana, assim, experiências bem legais também. E querendo ou não, isso ajuda bastante também nos relacionamentos, comunicação, né? Enfim. É. Como é que foi o teu primeiro contato, né? Eu pesquisando ali vi que tu trabalhou como vendas, né? Vendas de carro. Esse primeiro contato com o trabalho, o que ele te ensinou como profissional e como pessoa, assim? Cara, eu acho que o primeiro contato, assim, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com 18. Digo oportunidade porque muita gente tem que começar antes e tal. Então, eu tive essa oportunidade de começar um pouquinho mais tarde, digamos assim. E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a logo a entender que os meus resultados seriam responsabilidade minha, né? Sim. Então, meu pai pagou a minha primeira parcela da faculdade, arrumou um emprego para mim e... Aí, vai lá, agora é contigo. Agora é contigo, fiz a minha parte, né? Então, logo eu aprendi sobre, de fato, aquilo que eu queria ter na minha vida, eu ia ter que buscar de alguma forma, né? E aí, obviamente, a gente vai amadurecendo profissionalmente, né? Tem muita coisa que a gente não entende no começo da nossa jornada de trabalho, enfim, de modo geral. Então, eu acho que o primeiro contato foi logo entender isso, assim. Cara, se tu quer, vai buscar. E foi o que eu fiz desde o começo. Legal tu falar isso sobre tu quer, tu vai buscar. O que que você, criança ou você, adolescente, visualizava lá na frente? O que que era o sonho do Manuel? Tipo, eu quero chegar em tal lugar. Que lugar era esse? Cara, acho que não é questão de lugar, mas é uma questão de acesso e experiência, assim. Desde criança eu lembro que eu sempre quis olhar... Cara, carro, né? Meu pai era garagista, trabalhava em garagem de carro. Acho que essa sempre foi uma ambição desde criança. Pô, quero ter carro Sim. legal e tal. Mas, ao mesmo tempo, acesso de, poder viajar, conhecer outros lugares, né? Outras pessoas. Eu tenho um sonho que eu tenho ainda também é estudar fora do país. Eu, sou apaixonado lá por aquele ambiente de Harvard. Então, eu tenho um sonho de um dia poder passar um ano fora, ou até talvez mais tempo, enfim. Sim. Então, tudo isso eu percebi que não tem jeito, sabe? Tem que correr atrás, fazer acontecer e criar essa condição, criar esse ambiente para tudo isso ser possível. Então, são essas ambições que eu tenho e que, enfim, fui criando ao longo do tempo. E hoje eu entendo que é muito mais sobre liberdade, né? E não, Legal. então, a questão de ter a liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de relacionamento, né? Liberdade de tempo para poder viver, de fato, uma vida extraordinária. Então, acho que essa é a minha ambição hoje, mas ela foi sendo construída ao longo do tempo, né? Aos pouquinhos. E aí, quanto tempo tu ficou nas vendas de carro? Cara, eu fiquei pouquíssimo tempo, acho que foram uns 3, 4 meses só, uma coisa assim. Porque eu comecei a fazer administração e logo eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na empresa do pai de um amigo meu, que é esse Maurício, que é meu amigo até hoje, enfim, meu amigo de infância. E eles têm uma importadora aqui em Blumenau, então como eu comecei a cursar administração com habilitação em comércio exterior, apareceu uma oportunidade na área financeira dessa empresa que é uma importadora, como auxiliar financeiro lá. E aí eu decidi trocar, sair da garagem. Meu pai ficou louco comigo, né? Porque eu saí de lá para ganhar 3 vezes menos. Então, tipo, minha faculdade era R$400, meu salário era 710, assim, um negócio assim, sabe? E aí meu pai ficou meio doido comigo, mas aí a minha irmã e meu cunhado que é advogado, minha irmã é assistente social, então eles sabem da importância da graduação e dos estudos e de trabalhar, ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que tu estuda, né? Ter essa conexão. Então, meio que eles me convenceram a deixar de ter uma remuneração um pouco melhor ali no começo, que era comissionada, aquela coisa toda, mas para ir para minha área de fato, de atuação, né? De formação. Então, por isso que eu saí da área das vendas e fui para a área administrativa. Então, ali começou minha vida com o financeiro, né? Então, foi ali que surgiu a proposta de Porto Alegre? Não, isso foi alguns anos depois. Na verdade, tá conectado porque essa empresa que eu fui trabalhar, ela era uma importadora e tinha um produto dentro do mix de produto que essa empresa tinha que eles fabricavam aqui. Então, eles tinham uma pequena fábrica.
E essa pequena fábrica, o dono da empresa lá tinha um outro sócio, e esse outro sócio acabou saindo e ele desativou essa fábrica, porque era esse sócio que tocava o negócio. E aí isso foi 2015, quando eu estava fazendo MBA já, na GV, e tinha um professor que provocava a gente, ele falava assim, onde é que está o dinheiro novo? Como é que a gente faz para buscar o dinheiro novo? Nessa questão de, pô, olha por outro ângulo, busca outro horizonte, sabe? E aí um dia eu fui trabalhar e as máquinas velhas ficavam no pátio lá, estavam tudo desativadas. Daí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu sei onde compro o tecido, que era os insumos, sei onde eu compro a cola, sei como é que funciona a produção. Quer saber? Vou fazer uma proposta pro meu ex-chefe lá e vou comprar esse negócio aqui. Daí eu cheguei para ele e falei, cara, quero comprar a Craft, que eram essas máquinas antigas lá. E aí foi ali que eu comecei a empreender, né? Então foi o meu primeiro negócio. Aí a Dani veio trabalhar junto, ela saiu da Raco Etiquetas, que ela trabalhava na Raco nessa época. Então ela veio fazer o financeiro e eu voltei daí para vendas e produção. Então eu cuidava da produção ali, né, com os meninos e tal, e vendia. Então esse negócio foi o meu primeiro negócio e aí depois desse negócio eu vendi para um sócio de Porto Alegre. Entendi. Daí por isso que a gente mudou para Porto Alegre e foi morar para lá. Então foi todo um cenário que foi acontecendo ali e acabou nos levando para Porto Alegre. A gente morou lá 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. Como é que foi a sensação de ter um negócio, de gerir um negócio? Caos total. Caos, cara. A vida de empreendedor, caos. É muito engraçado, assim. Eu acho que uma das coisas mais legais de começar um negócio, que hoje não é mais assim, né? Mas é fazer o teu cartão de visita, né? Não, toma meu cartão de visita. E ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil, enfim, nada é fácil, né? A gente passou por várias situações muito desconfortáveis, né? Mas a gente vai entendendo e vai aprendendo com tudo que vai acontecendo, vai ressignificando e tal. É legal, é uma sensação de liberdade, de certa forma, e ao mesmo tempo de uma montanha-russa total. Assim, eu acho que essa é a principal diferença entre empreender e trabalhar em alguma empresa, né? Seja CLT ou PJ, enfim. Mas eu acho que essa montanha-russa de tu acorda, eu sou o bonzão, então tô tocando pau e tu vai dormir querendo chorar e é assim, sabe? Então, essa montanha-russa é muito, muito louca. É muito em cima das incertezas, né? Eu acompanhando muito ali do que você compartilha, né? Tu fala bastante sobre sociedade, né? Até porque a tua mulher também é tua sócia, né? Ali quando tu foi para Porto Alegre, tu teve uma sociedade. Quais que são os grandes desafios, assim, de ter um sócio e ter uma sociedade em família, né? Como tu tem hoje a Dani, que é a tua sócia. Como que é isso? Cara, o maior desafio da sociedade, no meu ponto de vista, é entender que o CNPJ não tem sentimento. Então, se os sócios entram em conflito e a empresa é prejudicada, tá errado. Então, o ponto é que os sócios, eles... E outra coisa, sócio não é função. Então, o sócio possui uma participação societária. Isso não garante para ele, ou não deveria garantir para ele, uma posição executiva, alguma função dentro do negócio. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, mas isso se mistura especialmente em pequenas empresas. Né? Então, eu faço porque eu mando, porque eu sou dono. Entende? Então, esse eu acho que é um dos maiores problemas da sociedade. E quando a gente começa a ter essa maturidade e começa a alinhar as regras do jogo desde o começo do negócio, eu acho que ali é uma grande vitória nesse aspecto de gestão societária. Então, hoje a Dani, nós somos sócios, mas a gente tem muito claro que o nosso papel dentro da empresa executivo não tem nada a ver com a nossa participação societária. Então, se eu tiver que mandar embora a Dani, eu vou mandar embora a Dani. E assim também como meus outros sócios, a gente tem acordado que se o Manuel um dia não for o melhor CEO para o negócio, um abraço, bota outro aqui, porque o negócio não pode sofrer. Então, eu como sócio, eu tenho que olhar para o negócio e pensar, eu sou a melhor pessoa para estar nessa cadeira? Se a resposta for não, preserva o valor do teu negócio, deixando essa cadeira livre para uma pessoa mais competente. Alguém que tem a competência. Exato. Né? Então, acho que essa maturidade que, obviamente, vem com o tempo e também com os estudos, e hoje a gente tem como buscar essas informações também através da internet, YouTube e pessoas que produzem conteúdo, qualquer coisa do tipo, é muito importante para quem quer ter um negócio. E aí, depois que tu volta de Porto Alegre para Blumenau, o que o Manuel vai fazer? Então, a gente voltou quebrado, né? Então, tu vendeu ali daí a tua parte, não? Ou a empresa fechou? Eu dei a minha parte. Então, cara, em resumo, assim, meu primeiro negócio, eu botei todas as minhas economias, meu carro, mais um dinheiro emprestado, mais um dinheiro do banco. Nossa. E perdi tudo, né? Voltei com uma mão na frente e outra atrás. Então, um fato curioso também, engraçado, é que meu sogro é ex-padre e minha sogra é ex-freira.
E os dois sempre foram servidores públicos e a Dani é filha única. Daí pensa, o Manuel tirou a filha única de casa, levou pra Porto Alegre e voltou com uma mão na frente e outra atrás. E eu fui morar de favor na casa da minha sogra quando eu voltei. Então foi um período... Você tinha quantos anos nessa época? Cara, 20... sei lá, 25, 26, uma coisa assim. Então foi bem punk, assim, sabe? Porque foi um momento de muito estresse, principalmente até do nosso próprio relacionamento. E os pais dela, com razão, pela ótica deles... Pô, são aventureiros, estão fazendo um monte de cagada, vão trabalhar em algum lugar, arrumam um emprego, aquela velha história. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, cara, não deu certo, ok, de alguma forma eu entendi os motivos de não ter dado certo aquela empresa, aquela sociedade que a gente acabou tendo em Porto Alegre. E, cara, eu queria continuar empreendendo. Então, a Dani, ela foi trabalhar no Banco Bradesco, na área de câmbio, ela também é formada em Comex. Durante um tempo, ela segurou as pontas ali de casa, pagava as contas e tal. E aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar com o meu cunhado no escritório dele, porque um dos entregáveis, um dos produtos que eles têm lá é a parte de franqueabilidade de um negócio. Então, na época, ele estava com alguns projetos de franquia e dentro dos projetos de franquia, a gente precisa fazer a parte da COF, que é a circular de oferta, onde tem projeção financeira, calcular retorno, enfim, tem várias partes ali de planejamento estratégico do negócio e modelagem financeira. Então, eu acabei chegando junto com ele lá nesses projetos, né? Ele acabou me convidando para participar de algumas etapas. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Éder do Gulas. Né? Na verdade, eu já conheci o Éder do Gulas, mas eu me aproximei ainda mais do Éder do Gulas porque ele queria franquear o modelo de negócio dele. E aí, um dia, num café despretensioso, ele me convidou para ser sócio. E ele tinha uma outra sócia em Balneário também, enfim, que não estava dando muito certo. E eu acabei comprando a parte dessa sócia de Balneário, entrando na operação lá, para me tornar sócio dele com o objetivo de franquear o Gulas. Daí foi onde eu fui parar no ramo da alimentação saudável ali, com o Gulas e tudo mais. E aí foi a minha segunda etapa da jornada empreendedora, né? Então a primeira foi com essa fábrica, a segunda foi no Gulas, e enquanto isso a Dani estava no Bradesco, né? Então, em resumo, é isso. E aí, quanto tempo tu ficou com essa sociedade no Gulas? Cara, uns 2 anos e pouco. Foi... Na verdade, a gente começou ali em 2017, 2018, alguma coisa assim, e um pouco 2019, nos 2 anos. 2019 a gente decidiu encerrar. Na verdade, a gente chegou a ter 5 lojas, a gente tinha uma em Balneário, uma em Timbó e 3 em Blumenau. E aí, Balneário dava muito prejuízo, era uma loja muito deficitária, que praticamente consumia o lucro de todas as lojas boas, digamos assim. E aí, cara, por N motivos eu acabei ficando desgostoso também, porque no fim do dia eu tava fazendo qualquer coisa que fosse diferente de modelar uma franquia, sabe? Então eu tava lá na operação e tal, e aí, cara, não é pra mim. E aí, passado um tempo, eu entendi que eu precisava sair daquela situação de alguma forma, a gente foi construindo isso. Então a gente fechou a loja de Balneário, vendemos lá, fechamos a loja de Timbó, reorganizamos aqui pro Éder poder ficar só com as lojas de Blumenau e ele conseguir tocar sozinho, e aí eu saí da sociedade. Então, durante esse tempo, e foi ali que depois eu comecei a fazer esse trabalho de financeiro e consultoria e terceirização para outras empresas, né? Então foi dali, depois dessa saída do Gulas, que surgiu a sementinha do que é a Marvi hoje. Legal. Foi nessa época também que tu começou a full nas atividades físicas, né, mano? Sim, o Éder me puxou a orelha, né? Isso foi um negócio que eu agradeço muito para ele até hoje. Então ele me apresentou o CrossFit, o Éder era crossfiteiro na época ali. E a loja de Timbó que a gente abriu era literalmente colada parede com o CrossFit Timbó. Né? Então, daí, enfim, comecei a me relacionar com o pessoal ali do CrossFit e comecei a praticar. E, cara, tô até hoje, né? Então, e aí ele falava, pô, dono de restaurante de comida saudável não tá dando, né? Não tá passando... Tem que dar exemplo, Exato, não tá passando aí uma imagem muito congruente, né? E aí, então me puxei e comecei a treinar e acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram até hoje. Qual a importância que tu vê, assim, do exercício físico pros negócios? Cara, eu acho que não existe empreendedor de alta performance com um corpo inflamado, um corpo cansado, sabe? Estressado. Então, se você realmente quer jogar um jogo de alta performance, não tem como você viver uma vida sedentária. Não, essa é a opinião que eu tenho hoje, porque eu vivo isso, né? Então, eu acho que foi um dos maiores arrependimentos que eu tive foi deixar o meu corpo chegar na situação que eu cheguei. Então, estava com 106, 107 quilos. Para uma pessoa de 1,78, estava bem pesado. E por conta disso, eu tive um entorse no joelho, rompi meu LCA, então sobrepeso e não tenho o que fazer, né? Então, o Dr. Ricardo Corrêa aqui do Blumenau resolveu, passou uns parafusos lá no joelho, mas, cara, não volta mais a ser o que era antes e tal. Então, esse foi um dos maiores arrependimentos de ter chegado nesse peso e tudo mais.
E aí, cara, conforme eu fui aprendendo sobre performance, o Joel, né? Então, que é teu amigo, cara, tipo, pra mim ele é um cara, uma referência pra mim. Sim. Então, aquele livro 100% presente foi uma virada de chave pra mim na minha vida Legal. também. Então, aí eu fui conectando as coisas e hoje eu percebo que, cara, não tem como separar. Tu pode até viver momentos onde você não vai conseguir equilibrar todos os pratos, mas pelo menos tenha a consciência que você em algum momento deveria voltar pra rota, assim, sabe? E não ser negligente com isso. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, e acho que é uma das coisas que me faz me manter, assim, muito em atividade. Até porque eu trabalho com isso, né? Com exercício físico e movimento e tudo mais. Mas eu vejo, assim, o quanto a gente leva disso pro empreendedorismo, pros negócios, né? De você ter um objetivo no que você quer com a atividade física, do resultado que tu vai alcançar com aquilo, né? Muitas vezes tu tá fazendo para ter um resultado. E no empreendedorismo é basicamente isso, tá montando, criando alguma coisa, pensando num resultado que isso vai gerar. E o exercício físico é muito legal porque ele te dá essa questão da disciplina, da rotina, né? É muito legal que você sempre posta ali rotina, ritual. Tu é uma pessoa de rotina? Tu é uma pessoa que precisa ter uma rotina? Preciso. Fico ruim quando não tô fora da rotina. Quando eu viajo, assim, preciso fazer alguma coisa, alimentação, exercício fora do horário, cara, eu fico muito estressado, assim. Rotina pra mim é muito importante hoje. E ritmo, rotina, ritual, né? Isso vem do sim. João Adib Marx lá da CIMED. Cara, pra mim é bem importante isso na minha vida. Faz toda a diferença. Legal, muito bom. É essencial, né? Muito importante. Tá, você estava falando que a Marvi surgiu ali depois que você, logo que tu saiu do Gulas, é isso? Como que foi o início da Marvi? Cara, o início da Marvi foi o Maurício, que é meu amigo, já falei uns 3 vezes o nome dele aqui, mas a verdade Ó, Maurício, tu vai ser o próximo, hein? E ele é um baita empreendedor, inclusive, um cara muito fera. É, ele era, enfim, ele tem a minha idade, então a empresa que eu trabalhei era do pai dele. E em algum momento ele decidiu sair da empresa do pai dele e montar um negócio paralelo, também uma importadora, só que daí de agulhas para a indústria têxtil. Então aqui a gente está no polo têxtil, né? Então ele olhou, olhou para esse mercado, tal, conseguiu uma representação, uma distribuição exclusiva de uma empresa coreana e montou um negócio aqui em Blumenau. E aí quando ele é formado em engenharia química e tudo mais, ele é um cara muito comercial. Daí quando ele montou o negócio ele falou, cara, eu só não sei cuidar do financeiro. Preciso de alguém de confiança que venha aqui me ajudar e tal. E aí ele me deu uma oportunidade de organizar o financeiro da empresa dele. Essa foi a tua primeira oportunidade como financeiro ou tu já tinha tido experiências antes? Na verdade, ou até por causa da empresa que tu teve antes, né? A minha vida inteira foi em cima do financeiro. Eu sempre trabalhei com financeiro, né? Então, de alguma forma, eu sempre estava conectado. Seja eu executando ou acompanhando os resultados da empresa, né? Porque eu empreendi ali, então eu não fazia mais o contas a pagar, recebia aquele dia a dia, mas eu sempre olhava os resultados da empresa. E aí, então, quando eu comecei a atender o Maurício ali, eu percebi essa dor, que era do pequeno empresário não conseguir organizar suas finanças, não ter esse conhecimento. A gente sempre brinca assim da maldição do conhecimento, né? Tu acha que todo mundo sabe fazer aquilo, né? E não é uma verdade. Então aí, tem uma oportunidade aqui e tal. E aí, como eu entreguei um bom trabalho para ele, ele começou a me conectar com pessoas que tinham a mesma dor. E aí começou a surgir a consultoria que foi antes da Marvi, chamava M Victor, né? De Manuel Victor. Então, M Victor Consultoria, que era minha empresa, né? Empresa de um homem só. Sim. E ali que nasceu o negócio. Daí depois, cara, foi desenrolando. Daí a gente começou a fazer terceirização financeira. Enfim, daí o negócio foi crescendo. Mas conecta com aquilo que eu falei no começo. O negócio não nasceu da minha ideia. O negócio nasceu de um problema a ser resolvido. Entendeu? Interessante, interessante. Dá pra fazer alguns links ali, né? Porque muitas vezes as pessoas começam a empreender por uma ideia, né? Quero fazer tal coisa. Mas às vezes isso não necessariamente está solucionando algum tipo de problema, né? Ou poderia estar solucionando algum outro problema e a pessoa não tem essa consciência, né? Então você pegar... Eu não lembro agora quem estava falando sobre isso, mas de você ver os problemas primeiro para depois você criar algo para solucionar aquilo, né? E aí você começa a empreender. E aí a Marvi começou, acho que foi no teu Instagram também, que eu vi uma salinha, era você e o Júnior? Exato, eu e o Júnior. Puxando coisa de balneário pra cá. Exatamente, Cara, na verdade, assim, a minha história com o Júnior é até engraçada, assim, porque quando eu conheci o Júnior foi através do Instagram, né, de rede social e tal, e eu vi ele publicando conteúdo, e eu olhava e falava, cara, que guri foda, velho, né? Novinho, assim, e tal, botando a cara, metendo pau. Daí eu falei assim, cara, nunca me esqueço, tava comendo um hambúrguer com a Dani lá na escola agrícola, lá sentado, daí eu vi o Instagram, assim, do Júnior, e eu falei, cara, vou mandar uma mensagem pra ele, vou tomar um café com ele. Daí a Dani, tá, mas quem que é esse cara? Não, é um cara do Instagram, eu vou falar com ele. Daí mandei uma mensagem, e aí, não sei o quê.
E aí ele, não, vamos tomar um café, daí a gente tomou um café. E aí ele me contou que ele tinha problema para organizar o financeiro da empresa dele que ele tinha na época. Pronto. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Daí, enfim, a gente começou a conversar e eu comecei a fazer algumas coisas para ele na empresa que ele tinha antes, que era aquela franquia Sim. que ele tinha antes de ter o que ele tem hoje, enfim. E dali surgiu uma amizade, a gente se conectou, a gente começou a ter uma visão, a gente tinha uma visão muito parecida de mundo, assim, sabe? De querer fazer, de ser enérgico, de ter vontade e tal. Então, desde lá eu venho aprendendo muito com ele e acho que vice-versa, assim, né? Até como ele comentou aqui contigo. Então, a gente tem uma conexão bem interessante. E aí, de fato, quando a gente decidiu ir trabalhar junto, a gente montou uma franqueadora que foi pro pau. A gente comprou uma franqueadora que fazia isenção para compra de veículo PCD, né? Isenção de ICMS, de IPI e tal. E bem quando a gente comprou o negócio, deu a pandemia. Meu Deus do céu. Parou a produção, o governo suspendeu os decretos lá, deu um rolo, um caos total. Por isso que eu digo, né? Empreender é caos. É caos. E aí foi, nesse momento, na verdade, a gente montou aquela salinha porque ia ser a matriz da nossa franqueadora. E aí, um mês depois, foi tudo por água abaixo. E aí, só que em paralelo, eu tava com a consultoria e o Júnior tava com a agência de publicidade, que ele tava começando ali também. Daí ele tinha essa franquia ainda no começo ali. Daí eu falei, cara, monta o teu negócio aí, toca o pau, tu é bom, tu sabe fazer, sabe contratar. E, cara, deu 6 meses, a gente já tava com a sala praticamente cheia, depois a gente saiu de lá e tal. E aí as coisas aconteceram, né? A Henk foi por um caminho, a M Victor na época, né? Antes de ser Marvi foi por outro. Mas a gente começou naquela sala, tudo começou ali. Sim, muito legal. Aquela foto é muito engraçada, vocês montando a salinha. E hoje, bom, vamos falar um pouquinho da Marvi, né? O que a Marvi faz hoje pra galera entender um pouquinho mais? Cara, o nosso propósito é apoiar o empreendedor a organizar as finanças e a contabilidade. Basicamente isso, né? Então, o como a gente faz isso, a gente vem aprimorando todos os dias. Então, no começo a gente fazia consultoria, na verdade, foi como começou. E aí a gente implementou o trabalho de BPO financeiro, que é a terceirização financeira. Daí depois a gente descontinuou a consultoria, ficamos só com o BPO. Aí, passado o tempo, a gente entendeu que a gente precisaria ter a nossa própria tecnologia, nosso próprio software. A gente começou a desenvolver software. E aí, no ano passado, a gente, na verdade, foi ano retrasado, a gente abriu a contabilidade também. Então, hoje nós somos uma solução full service, digamos assim. É software, terceirização financeira e contabilidade. Então, o nosso foco é atender empresas de serviço e um dos nossos públicos-alvo ali são agências de publicidade, até por isso que o Júnior também comentou isso. A gente atende a Henk, né, desde o primeiro dia de vida. Então, ele nunca fez o financeiro porque desde lá a gente cuida Ele do comentou financeiro. que nem sabe, não faz nem ideia do que... Cara, basicamente é isso, porque eu sempre digo assim que o financeiro de uma empresa não dá dinheiro. O que dá dinheiro são todos os processos que colocam dinheiro no caixa, né? Enfim, todas as decisões que tu toma. Então, a nossa ideia é liberar o tempo do empreendedor para ele focar no core, focar naquilo que realmente bota dinheiro no caixa da empresa. Enquanto isso, a gente faz o que precisa ser feito e organiza. E assim, teoricamente, vamos dizer que foi rápido, mas a gente sabe que como que é os corre, né? A Marvi cresceu legal, assim, tá? Num nível bem interessante, né? Vendo você que começou lá da consultoria, sozinho, né? O Eu Empresa, como tu falou. Hoje tu tá com quantos colaboradores? A gente tem 62, se não me engano. 62. O que você teve que aprimorar mais? Qual a habilidade que tu teve que aprimorar mais para lidar com uma empresa hoje com esse número de colaboradores? Cara, assim, eu acho que eu tive a felicidade de ter bons sócios desde o começo do negócio. Então, a Dani cuida da parte de gente e cultura desde o começo. Então, continua sendo importante, mas foi muito importante para a gente conseguir crescer nessa velocidade, atrair pessoas e cuidar da galera, enfim, e ter todo esse jogo de cintura que a gente precisa ter na gestão de pessoas. O Rodolfo, que é meu sócio que cuida do comercial, ele entrou logo no começo, quando a empresa ainda era uma consultoria. Então, toda essa mudança... ele estava presente, então hoje ele é o diretor comercial, então botar cliente para dentro faz a empresa crescer mais rápido, então é um cara super importante. A Cláudia também, que é a nossa head de marketing, então ela está com a gente ali e a gente foi tendo outros sócios, pessoas-chave. Então acho que, de modo geral, o que possibilitou a empresa ser o que ela é hoje nessa velocidade foram as pessoas incríveis que a gente conseguiu reunir em torno de um bom projeto. Então, a gente tem um bom projeto, existe uma dor muito latente, o mercado é grande e a gente tem boas pessoas. E aí o negócio acontece, entende? Então, acho que é esse conjunto de fatores que possibilitou ela chegar onde chegou, né? Enfim. Sim, sim. Tu fala bastante, né, sobre pessoas e cultura, até no Instagram a gente já trocou algumas ideias sobre isso, né? Qual que é a cultura hoje da Marvi? Como que tu vê a cultura da Marvi hoje? Cara, a cultura... No meu ponto de vista, ela é o maior desafio de toda e qualquer empresa. Porque a cultura molda o comportamento das pessoas e as crenças delas em relação ao negócio.
Então, preservar a cultura é o maior desafio dos fundadores e da liderança. Então, eu sempre digo que os líderes são guardiões da cultura e dos processos. Então, acho que esse é o maior desafio das empresas. Então, hoje a gente tem tenta ter um trabalho muito próximo, né? Obviamente, sempre das nossas possibilidades. Até abrindo um parênteses rápido, isso acho que foi uma coisa que a gente errou um pouco a mão, no sentido de ser muito... Talvez pregar uma cultura onde o mundo é muito bonito e, na verdade, não é. Assim, é difícil. Então, as pessoas têm que entender que trabalhar dá trabalho, né? Eu acho que essa é uma questão importante também, esse parênteses. Então, acho que a gente errou um pouco a mão no começo e a gente teve que dar alguns passos atrás de trazer um pouco mais de seriedade para o negócio. Por isso que eu digo que a cultura é tão desafiadora, né? Ela precisa ir se moldando conforme os movimentos da empresa. Mas, ao mesmo tempo, é a questão de a gente olhar para as pessoas e entender que elas precisam enxergar propósito naquilo que elas estão fazendo. Sabe? Enxergar assim, cara, por que eu tô aqui e para onde essa empresa está indo? Pode ser que a minha jornada aqui não seja tão duradoura. E tá tudo bem, faz parte. Cada um tem as suas fases, seus ciclos. Mas enquanto eu estiver nessa empresa, eu preciso saber para onde ela está indo e por que eu tô aqui. Então, e isso se dá através da cultura e da comunicação com o time. Então, acho que esse é o maior desafio de toda e qualquer empresa. Sim, eu acho que é realmente, né? Porque como está muito ligado a pessoas e nenhuma é igual a outra, né? Todas elas são diferentes. Como que tu vai lidar com tantas diferenças dentro de uma empresa, né? Mas acho que isso também está muito ligado com isso que tu falou da questão do propósito da empresa, a questão dos valores, a missão, né? Porque quando a pessoa está entrando numa empresa, ela já tem que ter isso, né? Um direcionamento para isso, né? Então você também, como o CEO, né? Vai direcionando, tipo, qual pessoa tu quer também dentro da Marvi, né? Com certeza. E vai alinhando de acordo com isso. A pessoa tem que chegar lá já sabendo mais ou menos, então essa empresa é assim, assim, assado, trabalha dessa forma, é para mim, não é, faz sentido para mim, não faz, né? Realmente acho que é um grande desafio, mas é um desafio de muito aprendizado também, né? Com certeza. Muito aprendizado. E às vezes a gente fica puto porque a gente tem uma visão que que tudo que a gente está fazendo ali faz sentido. Sim. Só que não faz sentido para todo mundo e tá tudo bem. Então a gente tem que ir aprendendo isso ao longo da jornada também, sabe? Eu acho que ter uma cultura forte e clara é algo muito correto e honesto com as pessoas. Entende? Deixa claro que tu acredita, deixa claro que tu pensa dentro da tua empresa. Porque aí, de fato, tu vai ter as pessoas que se conectam e as pessoas que não se conectam com aquilo e tá tudo bem. Então, a gente já teve situações de onde a gente tem um ritual que a gente chama, que é o Marvi Talks. Então, uma vez por mês, a gente faz um encontro com todo mundo, conversa como está a empresa, explica para onde a gente está indo, os resultados, etc. E a gente fala sobre cultura. A gente tem 10 atitudes dentro da Marvi. E durante o ano a gente fala sobre, cada encontro a gente fala sobre uma atitude. Que legal. E aí teve um encontro que eu falei lá, uma frase que é: o CNPJ não tem sentimento. E aí teve uma pessoa que pediu para sair da empresa. E ela colocou na entrevista de desligamento, que a gente tem uma entrevista de desligamento também, que aquela frase foi o motivador, o gatilho para ela pedir para sair. E aí eu falei para essa pessoa: parabéns pela sua atitude, porque a maioria das pessoas começa a avacalhar, fazer corpo mole para ser mandado embora. Ela falou: cara, para mim não faz sentido, prefiro ir embora. Cara, que legal. Entende? Porque eu deixei claro o que eu penso, a pessoa não concordou com aquilo e ela pediu para ir para outro lugar que faz mais sentido para ela. Acho que foi até dessa vez que a gente conversou, né? Porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, rolou até uma questão do tipo assim, será que a gente se posicionou da melhor forma? Poderíamos ter mudado? Ou alguma coisa de tentar, alguém deu alguma sugestão de mudar a cultura. Não a cultura, mas a forma. Foi isso, né? Foi no sentido de, será que a gente deveria comunicar tudo aquilo que a gente pensa e acredita? Sim. E eu falei: obviamente sim. Porque é isso que eu digo, ser correto com as pessoas. Não adianta... Até porque depois pode cobrar depois também disso, porque você comunicou, né? Exato. Então, e qual que é o lance do CNPJ não tem sentimento? É aquilo que eu estava falando antes. Cara, a empresa, ela nasce para dar lucro. É isso que existe em toda e qualquer empresa. Resolver um problema de alguém e gerar resultado para os sócios, acionistas, etc. Se não for isso, tu pode ser uma ONG. Sim. Mas uma empresa com fins lucrativos, é para isso que ela existe. E o CNPJ, de fato, não tem sentimento, porque o CNPJ é uma pessoa jurídica, né? Então, o CNPJ não existe, digamos assim. Então, ele não se preocupa se está tudo bem, se está tudo ruim, se tem gente triste, tem gente feliz, se o mercado está bom, se o mercado está ruim. Dane-se. Então, a verdade é que a empresa tem que dar resultado. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Então, e aí nessa frase a pessoa achou que, mas não, enfim, talvez... são muito duros com as pessoas ou não acreditam nas pessoas. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas
tudo bem se ela entendeu dessa forma e não conectou com aquilo que a gente realmente quer Sim, transmitir. Faz sim, parte. sim, sim. Até tu falando, até lembrei de um podcast que eu estava ouvindo ontem, do Joel também, acho que foi. Uhum. Ele falando justamente sobre isso, né? Que quando ele foi demitido, ele pediu demissão de uma empresa, ele ficou assim meio 30 minutos lá parado, tipo, meu, e agora? Como é que vai ser e tal? Porque ele criou uma conexão muito grande com a empresa. Então o que ele quis falar é o seguinte: você não é a empresa, Total. né? Você não é a empresa. Você tem que pensar que você está naquela empresa, então tu tem que fazer o que tu tem que fazer, mas não é porque tu tá saindo ali que teu mundo acabou. Não, tu vai para uma outra empresa, tu vai começar um novo negócio, então você não é aquilo ali, você está naquilo Exato. ali, né? Ajudando a alcançar algum tipo de resultado, mas o teu mundo não vai acabar se tu sair dali, ou se a empresa fechar, ou se acontecer alguma coisa. Bora pra próxima, né? Com certeza. E no fim, tá todo mundo tentando resolver o seu próprio lado. O ser Sim, humano é egoísta por natureza. Então, a gente sempre vai tentar resolver aquilo que é mais importante e interessante para nós. Mas a questão é que a gente não precisa ser desonesto com as pessoas exato. para resolver os nossos próprios interesses. Inclusive, quando a gente deixa claro os nossos interesses e as pessoas estão dispostas a, de alguma forma, participar dessa jornada, eu estou sendo justo. Se faz sentido para você, faz sentido para mim, vamos junto. Então, eu acho que essa polarização que acaba acontecendo, no sentido de o colaborador acha que o patrão quer explorar todo mundo e tem gente também, obviamente, que é contratante e que enxerga as pessoas como um mal necessário. Eu acho que Sim. essa polarização prejudica muitos negócios e muitas pessoas de modo geral. Então, tem aquele cara do Instagram lá, o Luciano Responde, sabe? Que ele fala de RH e tal. E ele fala, seja egoísta com a sua carreira. Cara, e é uma verdade absoluta isso. Sim. Porque você tem que resolver a sua carreira. Então, a questão é, se você está numa empresa que você consegue se beneficiar disso e ainda assim contribuir com a empresa, show! É a mesma coisa um contratante, né? O dono de uma empresa ali, cara, ajude as pessoas a se desenvolverem. Ajude as pessoas a serem egoístas com as carreiras delas Exato. também. A elas terem, de fato, o retorno que elas buscam, né, para a vida delas. Aí realmente você vai ter pessoas fiéis ao seu lado, né, nessa relação de ganha-ganha. E tu falou de um ponto que eu acho que é extremamente importante, a gente já falou algumas vezes aqui no podcast sobre isso, que a gente está num mundo que está muito conectado, com muita informação e, por incrível que pareça, o nosso maior problema é comunicação, ou a falta dela, na verdade, né? E tu falou, né, de comunicar realmente para o colaborador o que realmente a empresa pensa, de que forma que ela pensa e como isso é importante. Muitas empresas acabam tendo esse problema de cultura por não comunicar aquilo que pensam, aquilo que, né, quer trabalhar. E lembrei de um livro que eu tô lendo, que é o Novo Código da Cultura, se eu não me engano, acho que é esse o nome. E ele fala justamente sobre isso, né, com relação à cultura. Claro que não o livro todo não é sobre isso, mas muitas vezes eles estão batendo nessa tecla da falta de comunicação, né? De como é importante você comunicar aos seus colaboradores aquilo que você espera, quer, valores, propósitos, missão, enfim, né? É que dá muito trabalho, cara, sabe? Como eu falei, a gente teve a felicidade de ter a Dani desde o começo Sim. praticamente olhando para isso, assim, sabe? E dá muito trabalho, sabe? Então, é pensar nas pessoas, o que vai rolar, os calendários, os eventos, as dinâmicas. A gente tem um software lá só para medir o humor da galera, coletar Legal. feedback, registrar o one-on-one. Então, a empresa investe nisso, se preocupa com isso, entende? E tem que ser legítimo, não pode ser algo que, tô fazendo só porque é boas práticas da gestão, entendeu? Sim. Não, tem que ser legítimo. Sim. E mesmo assim, é desafiador. Mesmo assim, a gente tem NPS com nota ruim, sabe? Então, é sempre um alinhamento de expectativas, né? Mas faz parte do jogo. Sim, com certeza, com certeza. Ô, mano, a gente tem aqui o nosso mascote, o Pod, Boa. que ele sempre traz umas perguntas aqui que eu não faço ideia do que é. E agora é contigo. Tira uma aí pra gente ver o que vem pra você. Ih. Pode ser técnica, pode ser não técnica. Boa. Vamos ver o que surge. Qual a maior dificuldade em empreender? Olha aí, ó. Essa tá fácil. Caraca, a maior dificuldade em empreender. Cara, eu acho que a maior dificuldade em empreender é você não se apaixonar pelo seu empreendimento. De fato, é aquilo que a gente estava falando antes. O teu cliente ele vai pagar por um problema resolvido. Ele não vai pagar pelo teu plano de negócios e por quão apaixonado você é pelo teu projeto. Sim. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades de empreender, porque o empreendedor ele é muito apaixonado e você precisa tomar decisões com base nos problemas que você soluciona e naquilo que é melhor para sua empresa no longo prazo. Então, tem muita gente que acaba empreendendo muito apaixonado pelo negócio, deixa de olhar para o que o cliente está falando, o que o mercado está pedindo e fica batendo cabeça muito tempo naquilo, Sim. sabe? Então, acho que
ter essa humildade, vamos dizer assim, porque dói no ego do empreendedor, né? E reconhecer que o teu empreendimento ele nasceu para servir ao cliente e não servir a ele próprio, né? A você próprio. Acho que esse é o maior desafio. Boa, boa. Tira mais uma. Qual é a importância das vendas para você? Olha aí. Cara, nada acontece antes de uma venda, né? O cliente botando dinheiro para dentro da empresa é o que vai fazer ela crescer e é importante entender que vender é diferente de ser comprado, né? Então, durante muito tempo, a Marvi, que no caso era consultoria lá, a gente era comprado, né? Então, a gente sempre fala muito de indicação. Então, indicação, o empreendedor ele fica feliz quando alguém indica, né? Só que a indicação pode ser a melhor coisa para tua empresa ou pode ser a pior coisa, porque ela pode te deixar acomodado ao ponto de parar de vender. E a venda é o que puxa a carroça. A venda é o que te permite olhar para novos mercados, olhar para novos produtos. Às vezes você tem que parar de vender para aquele cara que é de indicação para tu poder vender para um cara que é mais interessante para o modelo de negócio. Então, nada acontece antes da venda e também é outra dificuldade de muito empreendedor. Muitos empreendedores. Show, muito bom. Pode deixar as perguntinhas aí. A gente tem um último quadro que é o 360 Conexões, que a gente sempre pede dicas, sugestões de livros, filmes ou algo que te ajudou de alguma forma. Vai pensando aí enquanto eu trago a minha dica. Como eu sei que tu é uma pessoa da performance, do ritual, da rotina, eu pensei num livro que é do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Um livro muito, muito, muito bom. Para quem não leu, eu recomendo, super recomendo. Ele fala justamente de como você ser mais produtivo, trabalhar com a gestão do seu tempo. E aí a tríade ele fala porque é família, trabalho e vida, né? Nessa tríade dele. E aí ele divide a tríade, seria a tríade ideal, né? Que é as coisas importantes, urgentes e circunstanciais, né? Então, o ideal seria que 70% do seu tempo fosse voltado para as coisas importantes, 20% para as coisas urgentes e apenas 10% para as circunstanciais. Por que 70% no importante? Porque o importante é aquela coisa que, assim, tu tem que fazer, mas ao mesmo tempo tu tem tempo para fazer aquilo. Do tipo assim, tô legal, tá programado, essa semana eu tenho que fazer isso, é importante, vou fazer. Quando você deixa de fazer algo que é importante e se perde no tempo, ela se torna urgente, do tipo assim, ó, tu tem que fazer isso agora, não dá pra deixar pra amanhã. E isso acaba prejudicando a tua agenda, a tua rotina, porque o que era importante agora está extremamente urgente porque você deixou passar, né? E aí circunstanciais são aquelas coisas que você, de repente, pode até delegar, que você não precisaria literalmente estar fazendo. Pode ser que uma outra pessoa faça, ou eu posso deixar para semana que vem, por exemplo, eu tenho um tempo, né? Então esse livro fala muito sobre essa divisão das tarefas, que é muito legal, que ele é excelente com essa pegada, né, da produtividade. Então é um dos livros dele assim, que eu gosto pra caramba, tem alguns dele. Então fica de dica para quem não leu, A Tríade do Tempo, um modelo comprovado para organizar sua vida e aumentar sua produtividade e seu equilíbrio. Muito bom. Pensou em algum? Pô, pensei no outro dele já, então. Boa, vai lá. Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Sim. Esse é um livro bem legal também, dele. Fala de performance também, então, do Joel, que eu comentei antes, o 100% Presente. Sim. Foi um livro que também. Realmente mudou minha vida no sentido de se dedicar e estar realmente presente naquilo que você está fazendo, né? E não fazer as coisas no automático, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vive esse mal hoje no mundo moderno aí, né? Enfim, entra dia, sai dia e eu não sei nem o que eu tô fazendo. E cara, de livro... é difícil dizer assim, são vários, né? Tem um Ponto de Flexão do Flávio Augusto, que ele vai contando esses momentos, essas viradas de chave da vida dele, que são livros mais motivacionais, mais, né? Enfim, falam um pouco mais sobre esse autoconhecimento aí, que são bem legais. E, cara, livro técnico, daí tem vários, mas eu sempre digo assim, o melhor livro para você é aquele que você consegue aplicar aquilo no momento que você está vivendo. Exatamente. Não adianta ler um livro... É obesidade mental, né? Então, cara, pega algum tema aí que tu precisa resolver na tua vida, lê, aplica e acho que daí realmente tu vai tirar proveito de uma leitura ou de um conhecimento de modo geral. Boa, muito bom, muito bom. Gostou? Pô, irado. Baita papo. E tu, gostou? Muito, Massa. sempre muito bom, sempre muito bom.
A gente vai ter que ter outros episódios para gravar a virada de chave pós-Clarinha. Pois é. A gente convida o Piangers daí pra vir junto aqui. Isso, seria sucesso, né? Eu já tentei trazer o Piangers pra cá. Boa. Ô, mano, esse aqui é um brindezinho pra você, uma lembrança do 360. Pô, muito obrigado, cara. E pra quem quiser acompanhar o Mano, quiser acompanhar a tua rotina, quiser acompanhar a Marvi, quais são os arrobas? Cara, o arroba é o Insta do Mano. O Insta do Mano. Daí tem o TikTok do Mano, o canal do Mano no YouTube, o Twitter do Mano, tem... Tá difícil encontrar nome, né, velho? Mas, tu conseguiu uns muito bons. Funcionou, né? Deu certo. Super funcionou. Mas a rede que eu sou mais ativo, enfim, que eu publico mais conteúdo lá é no Instagram mesmo, o Insta do Mano. E a Marvi é Marvi com 2 Es de empreendedor, né? Marvi.oficial. Então vocês encontram lá também o que a gente faz. Legal. Empreendedor, você que odeia a parte financeira, que eu acho que é quase que 100% trabalhar com a parte financeira, esse é o cara que vocês têm que procurar. Marvi, entra lá. Galera, muito obrigado por mais um episódio. Ficamos por aqui. Lembrando, acessa todas as nossas redes, siga, compartilha, comenta. Diz aqui embaixo o que tu achou desse episódio, qual foi a palavra que ficou aí na tua cabeça de tudo que a gente conversou aqui. Se você pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase, o que você colocaria? Te espero no próximo episódio para acompanhar a gente, tu já sabe, @podcast.360. Te espero no próximo. Um abraço, valeu!